Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor. Nem em Israel achei tanta fé. Meu Deus do céu. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é por causa da misericórdia de Deus que todos nós aqui estamos. De maneira que nada é nosso, tudo é dele. Então a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração, a Ele exaltação, para todos sempre, seja louvado o nome do Senhor nosso Deus. Você tem 30 segundos para dar glória. Vai, 30 segundos, vai. Solta um glória aí, diz um aleluia, fala alguma coisa. Dê glória a Deus para abrir a mente, abrir o entendimento, abrir o coração. Nós não somos nada e não temos nada. Nós sabemos o nosso lugar, né? A glória é toda do Senhor. Louvado seja Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o registro de João, capítulo de número 7. Quero fazer uma leitura a partir do versículo 40. Perdão, eu vou começar do versículo 37. João capítulo 7, a partir do versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente esse é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Tome seus assentos, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Agora perceba comigo essa última expressão. João 7,53 é a expressão que nós usamos quando termina o culto e o crente demora para ir embora. Principalmente os diáconos querem fechar logo, né? Os irmãos demoram muito. Ó, João 7,53, João 7,53. Aí o pessoal, né, dá rumo na vida. Cada um foi para a sua casa. Agora, se você ler o capítulo 8, percebe isso comigo, por favor.
No capítulo 8, no versículo 1, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. João 7,53 diz que cada um foi para a sua casa. João 8, versículo 1 diz, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Todo o capítulo anterior, esse capítulo 7, desde o versículo 1 a seguir, ele está debruçado sobre a festa dos tabernáculos. E quando começou a festa em Jerusalém, os judeus, assim bem como os escribas, os fariseus, estavam todos apreensivos a respeito da chegada de Cristo na festa. Então eles já se prepararam, inclusive deram ordem aos servidores para que no momento oportuno já pegasse Cristo. Primeiro eles queriam prendê-lo, depois conduzir e depois matá-lo. Eles queriam fazer 3 coisas com ele: prender, conduzir, para poder então matá-lo. E eles foram para a festa, mas o Senhor Jesus não apareceu na festa. E eles ficaram inquietos, alguns ficaram perguntando se ele ia vir, se não ia vir, e ele não apareceu no meio dessa festa até então. Quando Cristo decide ir, ele vai ainda de uma maneira muito misteriosa, porque o texto diz que ele foi em oculto para lá, ele não se deu a conhecer, ele ficou na festa e parece que ninguém percebe. A turma da festa está meio que confusa sobre quem é ele. Se você ler o capítulo 7, versículo 12, tem uma turma dizendo assim, ele é bom, ele é bom. Mas no mesmo versículo 12 tem uma outra turma dizendo assim, é nada, ele engana o povo, ele é um enganador. No mesmo capítulo 7, se você observar, no versículo 20, tem uma turma dizendo assim, na verdade ele tem demônio. Está aí no versículo 20, ele é endemoniado, está aí, está escrito aí. E quando você vai à altura do versículo 40, já tem uma turma dizendo assim, nada, ele é profeta, esse homem é profeta, não é possível uma coisa dessa. Então a mente, o coração das pessoas estão bem divididas em relação ao que Cristo é, o que ele fez e tal, o que está fazendo, mas ele chama a atenção de uma maneira tão especial, que a turma dos escribas e os fariseus desejou então tirar a vida do Senhor Jesus. Eles haviam dado ordens aos servidores para trazê-lo, para com que esta ação pudesse tirar a vida de Cristo. No capítulo 7, versículo 32, por exemplo, os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram então os servidores para prender Jesus. Vai lá, busca, prende ele, traz, e a gente executa a fatura por aqui. Só que quando os servidores foram, encontraram Jesus bradando com grande voz, quem tem sede, vem a mim e beba, e começou então essa narrativa, e eles temeram, tanto o povo quanto a autoridade com que Jesus falava, a maneira como ele pregava e convidava então a beber desta água, falando assim da pessoa do Espírito Santo. Então no verso 45, os servidores voltam para ter com os escribas e com os fariseus, ou com os sacerdotes, os fariseus, e trazem essa narrativa para eles, e os sacerdotes e os fariseus olham para os servidores, não é possível, mandei vocês ir buscar ele, prender para a gente matar, parece que vocês voltaram convertidos, vocês também acreditam naquilo que ele está pregando? Aí Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, no capítulo 3, se levanta e diz, a nossa lei diz que a gente não pode matar ninguém sem primeiro ouvir. Aí eles olharam para Nicodemos e disseram, você também, não é possível, agora você também aceitou isso aí, você também está de acordo com isso aí, você também acredita? Faz o seguinte, vamos embora. Aí cada um foi para a sua casa. A discussão se deu ali naquele momento, quem é quem, se fica, se não fica, se ama, se não ama, se mata, se não mata. Resumindo, cada um foi para a sua casa. Só que quando você lê o capítulo 8, versículo 1, o Cristo que falou no verso 37, 38, 39, no último dia da festa, ele é um que sai e vai para o monte. Ele foi ao Monte das Oliveiras. Bom, se a gente perguntar o que Cristo foi fazer no Monte das Oliveiras, a resposta é muito óbvia. Cristo foi orar, Cristo foi orar, Cristo foi
orar. Mas João 7,53 diz que essa turma, composta pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos servidores, essa turma que o texto está dizendo, e cada um foi para a sua casa. Então percebe, tem uns que vão para casa, tem outros que vão para o monte. Tem uns que vão para casa, outros vão orar. Tem gente que procura a casa, né? A casa, ela representa o lugar de descanso. Estou indo descansar. Tem gente que busca a casa para descansar, tem gente que busca a casa para dormir, tem gente que busca a casa para se proteger, tem gente que busca a casa para se refugiar, enfim, cada um busca a casa com uma finalidade, mas Jesus não, ele busca o monte. Ele não foi para casa, ele não foi para o templo, ele não foi para a sinagoga, ele foi ao monte orar. Ele preferiu passar algum momento na presença do Pai do que ir para casa, ou descansar, ou dormir, ou se proteger, ou se refugiar. Essas escolhas existem até hoje. A gente escolhe ou ir para casa, ou ir para a presença de Deus, ou ir para casa, ou ir orar. O problema é que no romper do dia vai acontecer um problema tão grande no culto, e Jesus vai resolver um problemaço no culto. E esse problemaço que ele vai resolvendo no culto é resultado da noite que ele passou com o Pai. Porque quem vai para casa não tem condições de resolver problema no dia seguinte, não é verdade? Mas quem vai para o monte tem sabedoria, tem revelação, tem direção, tem palavra. Essa é a grande diferença. Agora, essa turma que foi para casa, eu estou meio desconfiado que ela foi para casa. Porque essa turma é composta pelos servidores, pelos escribas, pelos fariseus e pelos sacerdotes. O João 7,53 está dizendo que eles foram para casa. Mas se você ler João 8, versículo 2, eu fico desconfiado. Por quê? E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. Olha quem aparece no 3. Os escribas e os fariseus. E eles aparecem trazendo uma novidade. Trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E eu fiquei desconfiado. Será que eles foram para casa mesmo? Porque Cristo foi ao monte, passou a noite. Se a gente levar em consideração que ele vai ao monte no crepúsculo da tarde, às 18 horas, e sai no romper da aurora, que é 6 da manhã, e às 6 da manhã, que começa o dia para o judeu, ele já está no templo, a pergunta que eu faço é, esse povo foi para casa mesmo? Como é que eles conseguiram trazer uma mulher apanhada de adultério às 6 horas da manhã? Não, só para você pensar, tá bom? Eu estou desconfiado que ninguém foi para casa, não. E essa turma ainda, veja, é servidores, sacerdotes, escribas e fariseus. Quer prender Jesus, quer levar Jesus, quer matar Jesus. Será que foi para casa? Porque para apanhar essa mulher no próprio ato adulterano, tinha que fazer campanha. Alguém tinha que ter já tudo preparado, aquela questão, vamos investigar o caso. Alguém fica ali, o outro fica lá, vê que hora que sai, que hora que chega, faz aí todo aquele processo bem meticuloso de investigação, quebra de sigilo telefônico, dá uma olhadinha, aquela questão toda, porque precisa pegar no flagrante, está no texto, no próprio ato, tem que pegar no flagrante, para pegar no flagrante tem todo, então não dá para ir para casa. É incrível como tem gente que perde tempo. Não é verdade? Enquanto uns vai para o monte orar, o outro vai cuidar da vida do outro, não é verdade? Desculpa, essa saiu sem querer, meu Deus do céu. Porque é uma coisa que não é só para aquele tempo, até hoje existe essa turma. Enquanto Cristo está indo para o monte para passar uma noite com o Pai, tem gente que está indo cuidar da vida de alguém só para ter o que falar quando o dia amanhecer. Eu me lembro de uma frase muito dura que um dia um obreiro chegou perto do outro e falou assim, você viu o que aconteceu com fulano? E o obreiro respondeu, não vi, porque a partir do momento que eu passei a cuidar da minha vida, não tive mais tempo para cuidar da vida do outro. Eu acho isso interessante. Então veja que enquanto eles foram para casa, né, Cristo foi ao monte. Fazer o quê? Orar. É interessante também a gente pensar nisso. Capítulo 8, verso 1, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras, pensa um pouquinho sobre esse Monte das Oliveiras. Esse monte era um templo? Não. Era uma casa? Não. Era uma sinagoga? O que era esse monte? Um jardim. Era um jardim. Diga, era um jardim. Era um jardim. Grave bem isso aqui. Por quê? Porque daqui a pouco vai acontecer essa cena do versículo 2 e 3. E pela manhã cedo,
voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, posição de um mestre, passou a ensinar. É cedo, a casa estava lotada. E aí você fica se perguntando, o que Jesus tem para um povo estar cedo para ouvir ele pregar? Beleza não era, mas a palavra era de vida eterna. Ele tinha pão, não tinha? Ele tinha pão. É tanto que nesse capítulo de número 7, quando Jesus começou a falar, por exemplo, lá no versículo 14, João 7, versículo 14, eles estavam esperando Jesus chegar na festa, Jesus não chegou quando eles esperavam, e quanto menos eles esperavam, Jesus chegou no oculto, e quando Jesus se revelou, João 7, 14 diz assim, mas no meio da festa, Jesus é tremendo, ele não chegou no começo, ele não chegou no fim, ele chegou bem no meio. Esse negócio é tremendo, pensa para você ver, Cristo no meio, Jesus chegou no meio, porque Ele está no meio, presente no meio, ou seja, a centralidade é dele. Ele diz, deixa a festa desenrolar, que quando tiver tudo bem, eu chego bem no meio, porque a centralidade dessa festa não é o tabernáculo, sou eu, o tabernáculo entre os homens, o verbo que se fez carne. Então, quando ele chega bem no meio. Aí no versículo de número 14, diz que ele subiu e passou a ensinar. E conforme ele ia ensinando, os judeus ficaram maravilhados, quase se converteram, quase. Ficaram maravilhados. Aí diz assim, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Como assim? Ele é a própria letra? Ele é o próprio verbo? É a palavra falando da palavra? É o pão falando do pão? É ele, o verbo, o pão, a palavra. Como é que a letra não vai conhecer a letra, se a letra é a letra? Oh, meu Pai! O domínio total é dele, porque ele é a própria escritura, ele é a própria palavra. Então, em João 8, versículo de número 2, pela manhã, ele estava ensinando, e o povo se alimentando da palavra. Agora, veja só, eu não sei se eu falo essas coisas, porque... olha lá, está vendo? Atendendo a milhões de pedidos, então eu vou falar. Então veja que pela manhã cedo ele estava ensinando, mas olha, observe que o versículo 3 tem gente que vai aparecer para interromper o ensino. Tem gente que não sabe que a hora de ouvir é a hora de ouvir, aí quer interromper a hora de ouvir, a hora do ensino. Olha aí, a turminha chegou, versículo 3, e os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada de adultério, atrapalhou a pregação. Agora era hora de ouvir o ensino, trata o assunto depois vai lá para o gabinete pastoral, conversa, não, agora é hora de ouvir a palavra, não, tem que resolver agora, calma, não, agora o povo está sendo alimentado pela palavra, o problema a gente resolve depois, mas eles não, eles querem expor, querem trazer para todo mundo ver, para todo mundo enxergar, né? Aquela ideia de colocar alguém numa situação bem desconfortável, que é o versículo 3, agora eles cometeram um erro, veja o versículo 4 como abre o texto, e pondo-a no meio. O maior erro que eles cometeram foi colocar essa mulher no meio, porque quando Jesus chegou, ele chegou no meio, aí colocou essa mulher no meio, aí você coloca a mulher no meio, onde Jesus chegou que está no meio, isso aí não vai acabar bem para eles não, porque é impossível você estar no meio, onde Jesus está no meio, e você sair apedrejado, talvez eles não pensaram muito bem nessa atitude, mas vamos lá, versículo 4, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. A outra versão diz, esta mulher foi apanhada no flagrante adultério. Cada um foi para sua casa, entendi, foram mesmo, foram tanto que conseguiram pegar no ato. Alguém estava olhando na janela, alguém estava olhando, estava não, no trinco da porta, alguém estava olhando lá, não é possível para pegar no próprio ato, o texto é claro, ato é ato, meu Deus do céu, isso é uma invasão de privacidade, pegou no próprio ato,
Então estavam, né, em campana, ó, olha daí, olha daqui, ó, bate o rádio, qualquer coisa, é aquela coisa, linguagem cultural nossa hoje, para entender o tempo, né? Aí pegou, aí trouxeram, interromperam o ensino, colocaram no meio, olhou para Jesus e disse: ó mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Aí no versículo 5, preste atenção: e na lei nos mandou Moisés. Nesse exato momento, eles colocam a mulher no meio, dá um relatório, olha para Jesus, e na lei nos mandou Moisés, que as tais sejam, simplesmente olha para Jesus e fala assim: tu pois, que dizes? Em outra linguagem é mais ou menos assim: Jesus, está aqui o abacaxi, tá? Está na sua mão, resolve. Tu pois, que diz? Descasca aí esse abacaxi aí, quero ver como é que o senhor vai sair dessa. Imagina, hein? Mas sabe qual é a diferença? Eles foram para casa, Jesus foi para o monte. Quem vai para casa traz abacaxi, né? Oi, bom dia. Mas quem vai para o monte consegue descascar o abacaxi. E daqui a pouquinho Jesus vai descascar o abacaxi, vai fatiar o abacaxi, vai pôr açúcar no abacaxi e vai dizer: come. Eita, Jesus grandão, coisa boa, aleluia. Só que quando eles dizem assim, ó, e na lei nos mandou Moisés, automaticamente eles jogaram Jesus lá no tribunal da lei. E na lei nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Você percebe no texto que eles vão embora e ninguém tem pedra na mão? Eles usam a lei, usam o texto, citam as pedras, mas eles não têm pedra nas mãos. Porque na verdade as pedras deles não estão na mão, está no coração. E agora? Jesus disse que a boca fala do que o coração está. Se o meu coração está cheio de pedra, o que vai sair da minha língua? Tá, não faz isso não me provoca. Então observe que às vezes a gente vem para um ambiente de culto semelhante aos escribas e fariseus. Pediu para falar tudo, agora não aguentou. A gente veio semelhante aos escribas e fariseus, não tem pedra na mão, mas tem no coração, tem nos olhares, tem na expressão facial, tem nos lábios, tem na língua. E essas pedras que saem pela nossa boca doem mais do que aquelas que alguém atira. As pedras que saem da nossa língua, da nossa boca, machucam mais, ferem mais, e elas destroem mais do que aquelas que a gente atira fisicamente falando. Então tome muito cuidado, pense para falar, refreie a língua, vigia, cuidado em quem você toca, acerca de quem você fala. As suas palavras podem matar alguém. E Deus não te chamou para tirar vidas, Deus te chamou para levantar vidas, para restaurar vidas, para ajudar vidas. Essa mulher que foi colocada no meio me ensina alguma coisa, porque veja, eles foram para as suas casas, Jesus foi para o monte. Esse monte era um jardim. A palavra jardim aparece na Bíblia pela primeira vez, Gênesis 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim. Agora, se você ler o versículo 9 de Gênesis capítulo 2, diz que o Senhor plantou nesse jardim árvores, agradável à vista, boa para se comer, árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você for no texto e perceber no verso 9, a árvore da vida está no meio. Um jardim e uma árvore da vida no meio. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ele foi para um jardim.
Quando Cristo está no jardim orando, ele sai do jardim, vai ao templo e começa a ensinar, vem a cena, coloca uma mulher apanhada em adultério no meio dele, e agora joga o abacaxi para ele. Você acha qual que vai ser a ação dele? Veja, ele acabou de sair da oração, mas também acabou de sair do jardim. Quando ele sai do jardim, ele traz à memória o primeiro jardim da Bíblia. Foi no primeiro jardim da Bíblia que alguém caiu, que alguém pecou, que alguém falhou, que alguém caiu diante de Deus. Os nossos pais caíram na onde? Caíram no jardim. Quem passa pelo jardim tem condições e estrutura para lidar com pessoas que caem. Sabe por que você tem dificuldade de lidar com pessoas que erram? Porque você nunca foi para o jardim. Quando você passa no jardim, você tem condições, estrutura, capacidade para lidar com pessoas que erram. Você já pensou se você entrasse aqui nesta manhã e recebesse ali de uma obreira ou de um obreiro algum panfleto escrito assim: entra, seja bem-vindo, no ambiente de culto você tem direito a 10 misericórdia. Vigia. Só 10. A pergunta que eu faço nesta manhã é: será que a gente aqui em 1 hora de culto, 2 horas de culto, não estouraria as 10 misericórdias? Dependendo da maneira que eu olhei para você, ou que eu pensei a respeito de você, ou que eu nem falei com você, ou da maneira que eu cumprimentei você, mas de fato no meu coração não é aquilo que eu estou te cumprimentando com as minhas mãos. Enfim, seja o que for no ambiente do culto, eu não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquela, e aquela coisa toda já passou de 10 misericórdias, perdeu, abre o show e engole, acabou. Olha, sumiu o irmão aqui do meu lado, foi arrebatado? Não, desceu. Graças a Deus que a gente não tem isso. Chegamos aqui e não tem nada dizendo assim: você tem direito a 10 misericórdias. Quer dizer, nós temos o direito à misericórdia, mas nós não queremos praticar a misericórdia. Nós queremos o amor de Deus e não queremos praticar o amor de Deus. Aqui não é um lugar de santos, aqui não é um lugar de perfeitos, aqui não é um lugar de pessoas canonizadas, aqui não é um lugar de avatar e nem de anjos. Aqui é lugar de pessoas comuns, cheia de falhas, cheia de problemas, cheia de lutas, que está crente hoje, desviada amanhã, mas está crente na terça de novo. É um negócio doido, sobe e desce, um ciclo vicioso, mas Deus é bom, está dando graça, veio para cá, está firme com o Senhor e desejando morar no céu. E eu só quero te alertar, que se você não gostou dele, não gostou dela aqui, vai ter que aturar ele e ela lá no céu, porque ele vai morar no céu, junto com você. E de uma forma bem análoga, vai morar na casa ao lado da sua casa, só para fazer bagunça. Poxa vida. Então é melhor se acostumar com essa irmã aí, com as falhas dela, com esse irmão com os erros dele. Nós estamos juntos no mesmo lugar, faz parte do mesmo povo, e vamos tudo para a glória. Não fique atacando ninguém, lance essas pedras fora. Você não veio para um campo de guerra com um carro de terrorista, ou com a roupa de kamikaze, a lá Bin Laden, ou seguidor do Islã, para ver se mata alguém aqui, não. Você está aqui como um crente salvo, lavado, comprado e remido no sangue de Jesus. Deixa essas pedras de lado, e vai servir ao Senhor e adorar, porque senão vai ficar ruim para mim e para vocês isso aqui. Mas essa turminha aqui que diz que foi para casa, que não foi para casa, coisa nenhuma, estou desconfiado. Trouxeram essa mulher e deixaram bem no meio, aonde Cristo estava, nesse jardim, que Jesus saiu do jardim, veio para o templo, mente de Cristo, mente de um lugar que ele sabe muito bem, aonde ele estava no meio, joga o abacaxi na mão dele e diz: resolve essa. O texto diz, versículo de número 6, isto diziam eles, tentando para que tivesse que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Quer dizer, tem um problemão para resolver e Jesus está escrevendo. Olha o equilíbrio, olha que controle, veio da oração. Quem vem da oração não entra em parafuso, em pânico, não. Equilibradamente, tranquilo, começa a escrever. E aí a gente fica pensando, o que ele escreveu? Bom, a primeira vez que Deus desceu para escrever foi as tábuas, o decálogo. Porque se eles disseram para Jesus no 5, e na lei nos mandou Moisés, no verso 6, Jesus falou assim: então vamos ver o que está escrito na lei, né? Primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, quarto mandamento, ele está escrevendo. E aí eles perceberam que Jesus demorou para responder, versículo de número 7, e como insistisse perguntando-lhe, endireitou e disse. Eles ficaram insistindo: então, o que o senhor vai falar? Não vai falar nada não? Resolve esse problema aí, descarga esse abacaxi. Mas ele está escrevendo os mandamentos. Vocês falaram que é na lei, deixa eu escrever aqui. Aí quando ele terminou o 10º mandamento, ele se endireita e diz:
olhando para os 10 mandamentos, ele dá uma olhadinha e fala assim: ó, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Pronto, resolvido. Você daria uma resposta dessa? Que sabedoria! Ele não mandou matar e nem disse que não era para matar. Ele pegou o abacaxi, descascou, cortou, adicionou e ofereceu. Coma. Agora é com vocês. Problema resolvido. Se você tiver condição, vá para cima. Vai lá. Vai. Estamos esperando, resolve. Pensa que cena. Agora, para essa turma saber se tem condições de atirar essa pedra, essa turma tem que ir para a mesma lei que jogou Jesus. Eles jogaram Jesus no tribunal da lei. Jesus vai jogar eles no tribunal da lei e da consciência. Porque quando ele diz assim, aquele pois que dentre vós está sem pecado, bom, para mim saber se eu estou sem pecado, eu tenho que fazer um exame introspectivo. Se você for para Romanos capítulo 2, versículo 15, Paulo vai dizer que a nossa consciência, ela pode nos acusar, como ela pode nos defender. Se eu estiver certo, ela me defende, se eu estiver errado, ela me acusa. E se você perceber um pouquinho mais abaixo no texto, versículo 9, quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, ficando só Jesus no meio. Por quê? Porque houver aqui uma pressão da consciência deles. Eles não puderam tirar essa pedra nessa mulher, conforme o versículo de número 7. Tornando a inclinar-se, escrevia no 8, quando ouviram isso, saíram um a um. Saíram um a um por quê? Porque não tinha condições, porque fizeram um exame introspectivo, foi lá na consciência deles, e da consciência foi para a lei. Veja, eles jogam Jesus no tribunal da lei, Jesus joga eles no tribunal da consciência e da lei. Então eles vão ter que examinar a mesma lei para saber se tem condições para tirar uma pedra nela. Então imagine agora essa turma olhando para a lei e pensando, opa, estou bom nessa, passei, segundo passei, terceiro mandamento, zerado, quarto, quinto, rapaz, sujou, dá não. O que foi? Você não vai dar uma? Não, rapaz, estou bom em 9, hein? Olha, por causa de não vou poder não. Fique imaginando qual é esse 1. Imagine, porque não era só não, eles foram saindo um a um foi saindo, porque um a um foi examinando a si mesmo e examinando a lei, consciência e lei, não posso, e você, também não posso, e você, fulano, também não posso, rapaz, ninguém aqui está bom, ninguém, nós estamos na mesma condição dela, mesma condição. Imagina que tinha gente lá que não honrava pai e mãe, você acredita? Oi, bom dia, vocês acreditam que tinha gente lá que não honrava pai e mãe? Por causa desse mandamento não vou poder dar uma pedrada não. Você acredita que tinha gente lá que não guardava o sábado? Segundo a lei deles, tinha gente lá que no sabadão, que isso, sabadão, violou, não pode. Tinha gente lá, inclusive, que não adorava só o Senhor, não tinha uma fé monoteísta não, ainda tinha algumas coisinhas lá da idolatria. Ixi, por causa disso aqui não vou dar uma pedrada não. Acredite você ou não sei se eu falo, mas já estou falando, tinha gente lá que não podia apedrejar, porque o coração era adúltero. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, por causa disso, deixa quieto. Tinha gente lá que não poderia dar uma pedrada nela, porque era cobiçador dos bens dos irmãos. Acredita? Não cobiçará o bem do teu próximo. Tem gente que é assim, quer matar, mas está com o coração cheio. E eles, por causa da própria consciência, a própria lei condenou eles, tiveram que sair um a um. Esse Jesus é maravilhoso. Enquanto eles jogaram Jesus na lei, Jesus jogou eles na consciência e na lei. Come o abacaxi, está gostoso. E foi saindo, tranquilo. Agora veja a cena, quando todos eles saíram, que é o versículo 9, o versículo 8 diz que Jesus fala isso e volta a escrever. Então, se na primeira descida de Cristo, que é a ideia de escrever a lei, essa segunda o que seria? Do versículo 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra.
De maneira análoga, diríamos que a primeira seria a antiga aliança, mas a segunda apontaria para a nova aliança. Então parece que Cristo está escrevendo alguma coisa já apontando para o que vai acontecer entre ele e a mulher. Então agora já não é mais a questão da lei, agora é uma questão mais de graça. Levaram Jesus do tribunal da lei, Jesus levou eles do tribunal da consciência e da lei, mas agora tem uma mulher que até agora não falou nada. Do jeito que a pegaram, colocaram no meio, e no meio ela ficou, e no meio ela está sem falar nada. Por que essa mulher não se defende? Por que ela não faz uma alegação? Mas traz um homem também, porque eu tenho que morrer sozinha, porque não dá para adulterar sozinho, tem alguém comigo. Então cadê? Traz também. Ela não fala nada, por quê? Por causa de consciência, ela sabe que ela está errada, e quando a gente está errado, a gente não busca subterfúgios para poder aplicar na nossa vida, para trazer defesa. Quando a gente está errado, a única coisa que tem que fazer é continuar no meio, onde Jesus está, e esperar na misericórdia dele, na graça dele, na bondade dele. Essa mulher não está falando nada até agora no texto. A primeira oportunidade que ela vai ter para falar, vai aparecer aqui no versículo de número 10 e 11, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher. Cristo se direciona a uma pessoa que está no meio, alguém que acabou de sair da oração, não foi para casa dormir, alguém que acabou de sair da oração, que é na verdade um ambiente de jardim, que representa o primeiro jardim da Bíblia, onde houvera quedas, onde houvera falhas, onde houvera erros. Ele tem condições e estrutura para entender quem está no meio dele naquele momento, porque se ele está no meio e ela também está no meio dessa centralidade, não haverá espaço para apedrejar, não haverá espaço para morte, porque quem está no meio é a árvore da vida, quem está no meio é a videira verdadeira, quem está no meio é aquele que é o centro e a centralidade da Bíblia Sagrada. Quem está no meio é aquele que vai estar lá no meio da cruz, lá no Calvário. Quem está no meio é aquele que está no meio na fornalha de fogo ardente. Quem está no meio é aquele que está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem está no meio é aquele que está no meio dos louvores e da adoração do povo de Deus. Quem está no meio é aquele que está no meio entre 2 discípulos, que está a caminho de Emaús. Quem está no meio é aquele que está no meio aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele. Cristo está no meio. Ele olha para ela e diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A única fala dela em todo o texto, e ela disse: ninguém, Senhor. Aleluia, que coisa linda. Está todo mundo falando, joga para cá, joga para lá, pegamos ela não vale, vamos matar, não sei o que. Ela não está falando nada. A única vez que ela vai falar, ela simplesmente diz: ninguém, Senhor. Oh glória, que maravilha. Quando eu olho para você aqui nesta manhã, eu entendo isso. A sua vinda aqui, a sua permanência aqui, o fato de você estar aqui, é porque ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Olhando para mim e para você, aqui a resposta é essa: cadê os teus acusadores? Alguém te condenou? A sua resposta nesta manhã: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Jogaram Jesus no tribunal da lei. Jesus jogou eles no tribunal da consciência e da lei. Mas agora essa mulher está diante do tribunal da graça. Olha que trajetória tão bonita. Começa na lei, vai para a consciência, mas termina na graça. A ideia seria matar. Tenho consciência que estou errado, mas alguém que está junto comigo nesse tribunal da graça tem todas as condições necessárias para me perdoar. Ela começou no tribunal da lei, passou pelo tribunal da consciência dela mesma, porque ela sabe que ela está errada, por isso que ela não fala nada, mas agora está ela e Cristo, ela e Cristo, ela e Cristo, ela e Cristo, ela e Cristo. Agora está ela com o seu tribunal da consciência, mas diante de um tribunal chamado graça. Quem está ali é a graça sobre a graça, é o Filho de Deus, aquele que veio cheio de graça, oh glória. Ela não está diante de um tribunal de lei, ela não está diante de um tribunal de consciência, agora ela está diante de um tribunal de graça. Quem
está falando com ela é a própria graça em pessoa. A graça manifesta, a graça revelada, a graça que fala, a graça que anda, a graça que abençoa, a graça que perdoa, a graça que envolve, a graça que entende, a graça que ouve, a graça que abraça, a graça que levanta, a graça que compreende, a graça que tem paciência, a graça que atende, a graça que recebe, a graça que inclui, a graça que não exclui, a graça que levanta, a graça que não derruba, a graça que ama, a graça que ampara, o próprio verbo, a própria palavra, o próprio Cristo olha bem para ela e disse: então pela graça eu também te digo, nem eu te condeno. Vai e não peques mais, porque você está diante do tribunal da graça, e eu e você sabemos muito bem como isso funciona, porque é por causa desse tribunal que aqui estamos nesta manhã. Portanto agora, Romanos 8 verso 1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. A nossa vida foi transformada por causa do trono da graça. Cristo oficializou na cruz do Calvário, e não só isso, mas abriu o caminho, abriu o acesso, e nos dá o direito de ir ao santíssimo lugar. De Hebreus 10, 19 e 20, para Hebreus 4, versículo 16, ele dizer: tendo pois confiança para nos aproximarmos, da onde? Do trono da graça, do trono da graça, do trono da graça, do trono da graça. Eis a grande diferença de quem vai para casa e quem vai para o monte. Quem vai para casa quer apedrejar, quem vai para o monte vai perdoar. Quem vai para casa traz o flagrante, quem vai para o monte resolve o flagrante. Quem vai para casa traz o abacaxi, quem vai para o monte descarta o abacaxi, corta o abacaxi, põe açúcar no abacaxi, oferece o abacaxi, come o abacaxi. Quem vai para casa volta todo humilhado, porque tentou matar, mas não matou. Quem vai para o monte deixa alguém ir para casa dizendo: vai feliz, vai em paz, vai perdoada, vai restaurada, vai com vida, você não vai morrer. Deus tem muita coisa para fazer com você. E nesta manhã preciosa, você possa receber em seu coração, em sua vida, em sua alma, esta preciosa palavra. Aplauda o Senhor, receba a palavra.